Os morangos são pequenos, delicados e doces. Mas por trás de cada um deles existe uma cadeia complexa que envolve história, biologia, tecnologia, ciência agrícola e um cuidado extremo que começa meses antes da fruta chegar ao mercado. Hoje você vai conhecer um lado da plantação de morango que poucas pessoas imaginam, desde como a planta nasceu até os segredos das fazendas modernas que abastecem o mundo inteiro. A história do morango começa muito antes das plantações que conhecemos hoje. Existem registros de morangos selvagens sendo cultivados pelos romanos há mais de 2.000 anos. Eles apreciavam o aroma e usavam a fruta para fins medicinais. Mas o morango moderno, aquele grande, suculento e vermelho, só surgiu no século XVIII, quando agricultores franceses cruzaram duas espécies diferentes, uma vinda da América do Norte e outra trazida do Chile. O resultado foi um morango híbrido que conhecemos hoje, fortalecido, maior e muito mais saboroso. Mas apesar de ser uma fruta tão popular, o morango é surpreendentemente frágil. Ele não suporta calor excessivo, não tolera água demais e é extremamente sensível a fungos. Por isso, uma plantação de morango exige uma precisão quase cirúrgica. Cada detalhe conta: o solo, a irrigação, o tipo de muda, a temperatura, o vento, a luz e até o horário do dia. Tudo começa nas estufas, onde as primeiras mudas são produzidas. Ali a temperatura é mantida estável, o solo é esterilizado e o ambiente é completamente controlado. As mudas passam semanas sendo monitoradas até alcançarem o ponto ideal para irem ao campo. Isso é importante porque, diferente de muitas frutas, o morango responde muito mal a mudanças bruscas. Se a muda é fraca, a produção inteira pode desandar. Quando chegam ao campo, as plantas são organizadas em fileiras elevadas, com uma manta de plástico especial, conhecida como mulching. Esse plástico tem três funções vitais: evita o contato direto do fruto com o solo, mantém a umidade por mais tempo e impede que ervas daninhas cresçam e compitam pelos nutrientes. Sem esse sistema, o simples toque do morango no solo já seria suficiente para que ele apodrecesse rapidamente. A irrigação é outro fator essencial. Plantadores profissionais utilizam um sistema de gotejamento, que leva a água diretamente às raízes. Isso evita molhar as folhas e frutos, algo perigoso, pois a umidade cria o ambiente perfeito para fungos como o mofo cinzento, capaz de destruir uma plantação inteira em poucos dias. Cada gota de água é calculada, e sensores no solo medem a umidade a cada minuto, para evitar exageros. Mas talvez a parte mais curiosa seja o fato de que o morango não é, tecnicamente, considerado uma fruta. O que comemos é o receptáculo da flor que se expandiu. As pequenas sementinhas na superfície, esses sim são os verdadeiros frutos, chamados aquênios. E cada aquênio precisa ser polinizado para que o morango cresça de forma uniforme. Se parte da flor não é polinizada, o morango nasce torto ou deformado. É aí que entram as abelhas. Muitas fazendas mantêm caixas de abelhas dentro ou ao redor das estufas, exatamente para garantir uma polinização eficiente. Uma única colônia pode polinizar milhares de flores em apenas algumas horas. Sem elas, a produção seria dramaticamente menor. Depois de aproximadamente 40 a 60 dias, começam a surgir os primeiros frutos. Mas o ciclo do morango é contínuo. A planta produz flores, morangos verdes, morangos rosados e frutos maduros ao mesmo tempo. Isso significa que os agricultores precisam observar o campo diariamente para colher apenas os frutos totalmente vermelhos, já que o morango não amadurece depois de colhido. Se for colhido verde, permanecerá verde, e se for colhido muito tarde, estraga em poucas horas. A colheita é 100% manual. Cada fruto é retirado segurando-se pela haste, com extremo cuidado para não amassar a polpa. Os trabalhadores se movem rápido, mas com precisão, colocando cada morango em bandejas rasas para evitar qualquer pressão. Um simples aperto pode comprometer o produto. É por isso que o morango é considerado uma das frutas mais trabalhosas do mundo para se colher.
Depois da colheita, o tempo corre contra os produtores. O morango começa a perder qualidade imediatamente. Por isso, em poucos minutos, ele precisa ser levado para câmaras frias com temperatura controlada entre 0 e 4 graus. Sem refrigeração rápida, sua vida útil cai pela metade. E a modernização do cultivo não para. Em muitas regiões, especialmente na Europa e na Ásia, estão surgindo sistemas hidropônicos e aeropônicos. Neles, o morango cresce sem solo, apenas com água nutritiva circulando em estruturas verticais. Esse método reduz drasticamente o uso de água e evita pragas que normalmente atacariam raízes e folhas. Em algumas fazendas, robôs já fazem o monitoramento das plantas, identificando doenças nas folhas antes mesmo que o olho humano perceba. Outra curiosidade surpreendente é que a produção de morango pode ser planejada para durar quase o ano inteiro. Em regiões frias, estufas aquecidas conseguem manter a produção mesmo durante o inverno rigoroso. Já em regiões tropicais, variedades adaptadas conseguem produzir praticamente sem pausa. Mas apesar de tanta ciência e tecnologia, o morango continua sendo uma fruta de grande risco para os produtores. Uma chuva forte pode destruir flores frágeis em minutos. Um período prolongado de calor pode queimar folhas e frutos. Uma praga mal controlada pode comprometer meses de trabalho. Por isso, agricultores experientes dizem que cultivar morangos é quase como cuidar de um bebê. Qualquer descuido, por menor que seja, pode trazer prejuízo. O resultado final, porém, vale todo o esforço. O morango que chega até a sua mesa é o resultado de centenas de pequenos detalhes feitos da maneira certa. O solo preparado, a muda forte, a irrigação precisa, a proteção contra doenças, a polinização eficiente e a colheita cuidadosa. Da próxima vez que você saborear o morango, lembre-se, ele não é apenas uma fruta bonita. Ele é o resultado de história, ciência e dedicação. Uma prova de que na agricultura nada é simples e que até as frutas mais pequenas carregam um mundo inteiro de trabalho por trás. E não se esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma curiosidade. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo!